Função injetiva. Uma função é injetiva se objetos diferentes correspondem a imagens diferentes. Qualquer que seja x1, x2, pertencente ao domínio de f, x1 diferente de x2 implica que f de x1 seja diferente de f de x2. Repara que podes verificar facilmente se uma função é injetiva com o auxílio de uma reta paralela ao eixo das abscissas. Isto é, se essa reta interceptar a função num só ponto, a função é injetiva. Se interceptar a função em mais do que um ponto, a função não é injetiva. Repara, a função f não é injetiva, para que a reta intercepta a função em mais de um ponto. Isso significa que existem objetos diferentes que têm a mesma imagem. Já a função g é uma função injetiva. Repara que a reta intercepta somente num ponto. Podemos também verificar se uma função é injetiva por processos analíticos, determinando os zeros. Por exemplo, recorrendo exclusivamente a processos analíticos, verifica se a função g de x é injetiva. Portanto, determinei os zeros e como a função g tem dois zeros, significa que não é injetiva. Porque, como sabem, a definição de zero, o que é que são zeros? São objetos cuja imagem é nula. Portanto, tanto o menos 2 como o 2 têm a mesma imagem, que é zero. Considera a função g representada graficamente na figura ao lado. Indica o domínio e o contradomínio de g. Portanto, o domínio vai de intervalo fechado de menos 5 a 4, intervalo aberto, e o contradomínio menos 1 fechado a 3 fechado. Indica um intervalo onde a função seja injetiva. Portanto, por exemplo, vou dar exemplos porque há outros casos, não é? Por exemplo, no intervalo de menos 3 a menos 2, intervalo fechado. Não injetiva, por exemplo, de menos 2 a menos 1. Reparem que aqui existe uma infinidade de objetos com a mesma imagem, portanto, a função não é injetiva. Injetiva e negativa, por exemplo, intervalo fechado de 3 a 4, intervalo aberto. Portanto, injetiva pelo motivo que acabei de referir, e negativa porque o gráfico da função, esta parte do gráfico da função, encontra-se abaixo do eixo de x. Injetiva e crescente, por exemplo, de menos 3 a menos 2, intervalo fechado, por exemplo, não é? E, finalmente, injetiva positiva e decrescente de menos 5 a menos 5, intervalo fechado, a menos 3, intervalo aberto. E aqui, obrigatoriamente, tem que ser intervalo aberto, porque, reparem, se a imagem de menos 3 é 0, portanto, 0 é neutro, nunca seria positivo, ok? Portanto, injetiva, positiva e decrescente, por exemplo, de menos 5 fechado a menos 3, intervalo aberto. Injetiva pelo motivo que referi, objetos diferentes correspondem a imagens diferentes, positiva porque se encontra acima do eixo de x, e decrescente porque, à medida que os objetos aumentam, as respectivas imagens diminuem. Portanto, imagens e objetos variam no sentido inverso. Função subjetiva. Uma função disse subjetiva quando o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Reparem que o conjunto de chegada, neste caso concreto, é A, B, C, e o contradomínio, que é o conjunto das imagens, é também o mesmo, A, B, C. Uma função diz-se bijetiva quando é simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Temos aqui o caso de uma função que não é bijetiva, e esta aqui já é bijetiva, ok?